pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai trazer os principais pontos de atenção que eu preciso me atentar quando eu estiver desenvolvendo um produto genérico similar cujo insumo farmacêutico ativo seja classificado como classe 1 segundo a BCS, ou seja, alta solubilidade e alta permeabilidade. A gente vai falar de três principais aspectos desse desenvolvimento. Então, o que eu preciso me atentar quando eu falo do IFA, da composição e do meio de dissolução que eu vou desenvolver esse produto. Então, o primeiro tópico, insumo farmacêutico ativo. O que a gente precisa sempre olhar quando a gente fala de IFA, né? Tamanho de partícula e polimorfismo. Pensando num IFA de classe 1, ou seja, de alta solubilidade, esses dois parâmetros, eles não endereçarão maior ou menor solubilidade ao meu IFA. Por quê? Porque ele já é de alta solubilidade. Isso quer dizer que eu não preciso olhar para esses parâmetros? Não, isso quer dizer que esses parâmetros não são relevantes quando eu falo de, por exemplo, aumentar a solubilidade do meu IFA, porque ele já é muito solúvel, ele já é altamente solúvel. O que eu recomendo sempre nesses casos é que, independente da classificação biofarmacêutica, independente se o IFA é de alta solubilidade, é muito importante que a gente avalie e conheça, tanto o tamanho de partícula quanto o polimorfismo do IFA e entenda, com a amostragem que eu tenho durante o desenvolvimento e com a performance que eu vou encontrar durante o meu desenvolvimento, se vale a pena controlar esses parâmetros ao longo da vida do meu produto, ou seja, lá após lançamento e assim por diante. Então são parâmetros relevantes, mas pensando mais em performance industrial quando eu falo de um classe 1 e não pensando em solubilidade, tá certo? Então, insumo farmacêutico ativo, fechamos. Composição. O que vai ser importante quando eu falo de classe 1? E aqui eu tô falando especificamente de sólidos orais. Eu tenho que me atentar aos recipientes que, mais uma vez, alteram a motilidade gastrointestinal. A gente postou um vídeo, acho que semana passada ou retrasada também, sobre esse tema. Então é importante a gente sempre se atentar. Se tem alguns recipientes que sabidamente alteram a motilidade, eu preciso deformular no meu produto de referência e usar na minha cópia que eu estou desenvolvendo o mesmo componente na concentração o mais próxima possível, porque o que importa, na verdade, para um classe 1 é a janela de absorção, é o que importa. Eu não posso ter, por exemplo, uma alteração dessa velocidade que o meu produto passa ali pelo trato gastrointestinal, porque fatalmente eu posso ter um problema de bioequivalência reprovada e assim por diante. Então eu tenho que me atentar a usar os mesmos componentes que eu referência quando eu sei que são promotores de alteração de motilidade e na quantidade mais próxima possível também. Os demais recipientes, embora a gente tenha diversos artigos dizendo da interferência dos recipientes, eu acho que para o classe 1, por ser de alta permeabilidade, o que eu tenho que me atentar justamente são esses que eu acabei de falar. Os demais, é óbvio, sempre que possível, mimetizem a composição do referência, mas a quantidade de cada um desses componentes, ou até pequenas alterações, variações dentro de uma mesma classe, eu acho que são tranquilas de serem feitas e, mais uma vez, é alta permeabilidade, é só algo realmente que altere essa janela de absorção que é considerado crítico. E por fim, os parâmetros de dissolução. Então, normalmente, quando eu falo de um classe 1 também, eu não devo ter sérios problemas quando eu olhar esse produto nos meios mais convencionais, então 1.2, 4,5, 6,8, os pHs mais convencionais, e obviamente eu preciso cumprir com alguns parâmetros quando eu estou falando de um processo de bioisenção, mas quando eu estou falando de um produto que, embora seja um classe 1, eu vou precisar seguir para um estudo de bioequivalência, eu acho que a gente tem um pouco mais de flexibilidade e o importante é avaliar esse meio também, não só com a característica de liberação do produto que deve ser imediata, mas pensando também no controle lote a lote depois do lançamento do produto. Então, para o classe 1, eu acho que é um desenvolvimento relativamente mais simples quando a gente compara com as demais classes, mas que a gente precisa aí ter alguns pontos de atenção para ter maiores chances aí de sucesso e evitar falhas que poderiam ser facilmente contornadas. Tá certo? A gente vai ter ainda mais 3 ou 4 vídeos falando de cada uma das classes, classe 2, classe 3 e classe 4, e eu espero que seja um conteúdo bastante relevante, tá certo? Muito obrigada e a gente se vê no próximo vídeo.